Sejam todos bem-vindos aqui na Contabilista Play. É com muita alegria e satisfação que damos início a esse encontro para falar de um assunto muito, mas muito importante mesmo, que envolve a sociedade de advogados, advogados que recebem honorários de sucumbência e muitas vezes é necessário dar o tratamento fiscal adequado a essa natureza de receita. E você quer entender mais dos problemas envolvendo a receita de honorário de sucumbência? Então, seja muito bem-vindo aqui, compartilhe esse vídeo com quem precisa assistir, compartilhe com aquele colega que também atende escritório de advocacia e fica aí muitas vezes perdido com algumas informações das receitas dos advogados, como declarar e como tratar isso da melhor maneira possível. Se você é contador ou advogado, acredito que todo esse conteúdo aqui vai fazer muita diferença para você na hora de escriturar, declarar, por exemplo, um simples nacional, um lucro presumido, e entender melhor as nuances dessa parte tributária. Beleza? Então vem comigo, porque hoje o bicho pega, hein, gente? Tem bastante assunto aí para falar. E assim, por que a gente está fazendo esse encontro aqui em relação a esse tipo de receita? Porque durante alguns meses aí a gente notou que o pessoal passou a ter muitas dúvidas na prática do que fazer com esses honorários de sucumbência, sabe? E por conta disso, de algumas dúvidas que muitas vezes são corriqueiras dos alunos lá do curso de contabilidade e tributação para advogados, lá na Contabilista Play, eu assim, não, vou fazer uma live disso para a gente ilustrar melhor qual o cenário no Brasil dessa situação tributária. Beleza? Peço gentilmente que você deixe o like e compartilhe esse vídeo com quem precisa assistir esse conteúdo aqui, que vai ser muito, mas muito interessante. Eu confesso para você que eu não vi nenhum conteúdo desse parecido com a forma que eu vou apresentar aqui agora, não. Eu vou colocar o meu jeito aqui, né? O jeito da minha forma de ensinar, da minha forma de explicar. Muitas vezes eu vou ter que ser técnico, porque eu estou falando desse lado aí, acredito que tem um advogado, tem um contador, tem um profissional que não toma as decisões simplesmente por tomar. Tem que estar muito bem fundamentado tudo. E você, enfim, tomar as decisões para escriturar, fazer as apurações, sem colocar o seu CNPJ em risco, certo? O seu CNPJ ou até mesmo a sua pessoa física também. Bom, vamos lá. O material de hoje, vamos começar logo de cara. Eu compartilho aqui com vocês na tela, aí vocês vão perceber um parecer 6.410 de 2009, que é da OAB do Paraná. A OAB do Paraná, ela elaborou um parecer por meio aí do relator Fábio Grilo, inclusive grande tributarista no estado do Paraná e no Brasil, e através ali de, vamos dizer assim, do time da OAB, conseguiu publicar esse parecer com algumas orientações jurídicas a respeito dele, tributárias. E aí a gente, de posse dessas informações, eu começo a fazendo algumas provocações a todos vocês, tá? Porque é o seguinte, na vida prática, quando você vai fazer muitas coisas lá na prática, você fala assim, meu Deus do céu, certo? Eu até já volto aqui com esse parecer. Mas assim, na prática, quando você vai fazer as coisas lá, você fala assim, meu Deus, eu não consigo aplicar isso aqui na prática. Como é que eu vou fazer para aplicar isso aqui na prática? Então, o contador, que muitas vezes vai fazer a escrituração dos documentos fiscais, vamos dizer assim, das demonstrações financeiras, ele tem muita dificuldade em colocar aquilo ali na esteira de produção dele para poder registrar. E, obviamente, que o contador ele está acostumado a registrar documentos, porque são os fatos, através dos documentos que o contribuinte apresenta ao contador, que ele vai lá e registra na contabilidade. Então, veja, eu gostaria de comentar aqui com vocês que existe um abismo entre o mundo jurídico e o mundo prático, que muitas vezes você precisa tomar decisões que por vezes não estão na lei, não estão nos manuais de obrigações acessórias do governo, e você precisa tomar uma decisão, certo? E esse encontro aqui é justamente para você entender a problemática, tudo que vem acontecendo em relação aos honorários de sucumbência, tá legal? Então, veja, e eu vou fazer aqui uma espécie de uma contextualização, uma ordem cronológica também de algumas decisões e, inclusive, esse parecer. Combinado?
Então vamos lá, vou voltar aqui de novo ao parecer, que é o parecer do Conselho da OAB do Paraná, que diz o seguinte, olha, há um entendimento de não tributação, de não incidência do ISS por alguns motivos em cima do honorário de sucumbência. Eu não quero vir aqui explicar o que é honorário de sucumbência. O que é honorário de sucumbência mesmo? A outra parte, a parte vencida, que vai remunerar o advogado pelos honorários de acordo com uma previsão legal, certo? Que existe, é uma questão processual, e o outro advogado será remunerado não por uma obrigação de fazer, mas sim por uma obrigação de dar algo em função daquilo que está previsto na lei. Isso é muito importante. Essas palavras que eu disse para vocês em relação à obrigação de fazer e obrigação de dar é diferente. Por quê? Porque se você buscar o Código Civil, se você buscar os critérios de prestação de serviço, você vai notar que a prestação de serviço e a nota fiscal de serviço, ela está intimamente relacionada com a obrigação de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o Gabriel foi contratado para fazer uma defesa tributária por um contribuinte. Beleza. Então, o contribuinte vai me pagar X reais por um contrato para fazer aquela defesa. À medida que eu cumprir a minha obrigação de fazer naquele contrato, eu tenho o direito de receber do meu cliente porque eu cumpri a obrigação de fazer. Então, veja, olha só, essa é uma situação de honorários contratados com um cliente que não tem nada a ver com honorário de sucumbência. Sucumbência, a outra parte que perdeu, ela simplesmente tem que pagar a parte para o advogado que ganhou, justamente porque existe uma previsão na lei. Então, não existe uma obrigação de fazer, uma obrigação de fazer propriamente dito. E com base nesse argumento jurídico, e até um pouco mais profundo que isso, que não vem ao caso aqui agora, que eu também não vou ter condições de aprofundar ipsis literis o relatório do parecer do Dr. Fábio. Mas eu trouxe aqui as conclusões do parecer para vocês terem uma ideia do que é dito em relação ao honorário de sucumbência perante os advogados e o Conselho da OAB. Ok? Então vamos lá, vamos ver, acompanhe comigo. Não há incidência do ISS sobre os valores a título de sucumbência, eis que o advogado não presta serviço ao terceiro sucumbente e, portanto, não possui qualquer relação jurídica de natureza contratual com o mesmo. Vale dizer, a relação entre a parte que sucumbiu e o advogado beneficiário da verba de sucumbência é uma decorrência direta da aplicação da legislação processual civil, sem vínculo ou manifestação de vontade. E aí, no tópico segundo, ele diz: não há incidência do ISS sobre as verbas sucumbenciais por ausência de subsunção tributária, em especial se considerado o aspecto material e a base de cálculo extraídos do artigo 156, inciso 2º, da Constituição Federal de 1988, combinado com o item 17.14 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. E no item 3 ele diz: não havendo incidência de ISS sobre os valores a título de sucumbência, por consequência, não há obrigatoriedade de emissão de nota fiscal em contrapartida ao recebimento, que então relata o Dr. Fábio aí nesse parecer da OAB do Paraná. Bom, esse parecer é de 2019, não sei se você anotou ali, é um parecer de 2019. E, poxa, Gabriel, então quer dizer então que existe argumento jurídico para dizer que o honorário de sucumbência não é tributado? Sim, existe argumento jurídico para dizer que o honorário de sucumbência não é tributado na parte de ISS. Então você vai ver que esse parecer aqui fala de ISS. Gabriel, estamos falando de uma natureza de receita, de honorário de sucumbência, que vai ter vários tributos incidentes. Tem imposto de renda, que a tributação é sobre a renda, né, como diz o próprio nome do imposto, a contribuição social sobre o lucro líquido, tem o PIS, tem a COFINS, que incide sobre a receita, tem as contribuições previdenciárias e tem também o ISS. Então, veja, no que diz respeito ao ISS, existe esse parecer, certo, da OAB do Paraná, e que eu acho um argumento, né, que faz sentido, do meu ponto de vista, faz sentido, porém, eu preciso alertar vocês do que a gente encontra no dia a dia, no tratamento com as prefeituras, certo?
E aí vocês vão observar o seguinte, ó, vou colocar aqui uma decisão do município de São Paulo. Inclusive no parecer, quando foi relatado no parecer aí, citaram até uma solução de consulta do município de São Paulo de 2017. Eu trago aqui para vocês uma solução de consulta do município de São Paulo de 2022, um pouco mais recente, que manteve o critério da Prefeitura de São Paulo que vinha sendo adotado. Ou seja, qual que é o critério que a Prefeitura de São Paulo entende a respeito do assunto? Deixa eu remover aqui o que eu quero falar com você. Qual que é o critério que as prefeituras costumam tratar? Olha, o honorário de sucumbência tem que emitir nota fiscal, em alguns casos, e vai estabelecer uma regra de como que deve ser a emissão de nota fiscal. E que tem incidência de ISS, sim. Então, esse é o entendimento de algumas prefeituras, e dentre elas eu selecionei a Prefeitura de São Paulo. Tem mais uma aí que eu vou colocar já para vocês. Veja. Então, olha só, obviamente que eu coloco aqui os trechos da solução de consulta que eu acho mais importante para nós nesse encontro, que eu preciso ser um pouco mais objetivo para poder concluir minha linha de raciocínio, que vai desaguar em outros tributos também, não só ISS. Depois eu vou fazer um apanhado geral das considerações a respeito. Vamos lá. Olha aí, honorário de sucumbência é receita tributável, forma de remuneração pelo serviço prestado, que exige a emissão de nota fiscal de serviço eletrônico. Então, essa é a previsão da solução de consulta 20 de 2022. Tá? Logo, a consulente está obrigada à emissão de notas fiscais de serviço eletrônicos em relação às verbas sucumbenciais. Meu Deus do céu, Gabriel, aí está obrigando a gente a emitir nota fiscal. Pois é, está obrigando a emissão de nota fiscal. O trânsito de pagamentos não interessa a identificação de prestador e tomador, ou seja, ainda que o pagamento pelo serviço prestado não seja feito pelo tomador, não se alterará a relação jurídica. Então, veja, ainda que o cliente seja mas quem faz o pagamento é uma outra pessoa, porque é a pessoa que perdeu lá no processo, certo? A prefeitura não quer nem saber disso. Portanto, tomador de serviço é o cliente do escritório de advocacia. Olha só, interessante isso aqui, sabe por quê? Porque no momento que vai emitir a nota fiscal, o município de São Paulo entende que deve ser colocado os dados do próprio cliente tomador de serviço. E ele conclui, mesmo naquilo que se refere às verbas de sucumbência, e seus dados devem constar do documento fiscal emitido. O que ele quer que faça? Você vai lá no campo de discriminação e informe os dados da sucumbência ali do processo. No que diz respeito à emissão de documentos fiscais, o assunto está disciplinado lá na lei municipal, no decreto 53.151 de 2012. E o item 10, o artigo 81 do referido decreto declara que, por ocasião da prestação de cada serviço, deverá ser emitida nota fiscal de serviço eletrônico. Não há qualquer menção de exclusão dos valores referentes às verbas sucumbenciais. Olha só, aqui ele não está permitindo nem que seja excluído da base de cálculo do ISS as verbas sucumbenciais, certo? Perceba como é que é a Prefeitura de São Paulo. Agora eu vou trazer um outro exemplo aqui do município de Recife, que esse daqui consta inclusive do parecer da OAB do Paraná. E o município de Recife, que diz: em relação aos serviços advocatícios remunerados pelos honorários de sucumbência fixados pelo juiz, a nota de serviços deve ser emitida em nome do cliente com quem o consulente firmou o contrato de prestação de serviço, não importando se quem arcou financeiramente com o pagamento foi um terceiro, no caso, a parte sucumbente na ação. Ou seja, o que o município de Recife está exigindo aqui, que se pague o ISS e, além disso, que seja emitida a nota fiscal, que deve ser emitida, inclusive, em nome do cliente, com quem o consulente firmou o contrato, mesmo que ele não tenha sido pago por esse cliente, mas que firmou o contrato, então a nota fiscal deve ser emitida por ele. Bom, Gabriel, mas aí fica ruim para o meu cliente, porque a nota fiscal vai ficar emitida em nome dele, isso não vai ficar legal, vai ficar esquisito. Pois é, aqui eu estou apresentando para vocês as orientações dessas prefeituras. Muito provavelmente que você vai ter que, Gabriel, eu tenho um escritório de advocacia em Maringá. Provavelmente Maringá deve ter uma orientação similar a essas aqui que a gente está colocando, certo? Pode ser que tenha algum complemento ainda, certo? Pode ser também que a prefeitura de onde você está situado aí
ou que o escritório de advocacia está situado, vamos falar aqui de pessoa jurídica, a prefeitura não fala em nada a respeito de como deve ser emitida a nota fiscal. Simplesmente deixa para o contribuinte resolver essa parada. E é aí que está, porque muitas vezes essa prefeitura quer dizer que ela não vai tributar o ISS, o honorário de sucumbência? Não é bem assim, certo? E aí, veja, existe um embate sobre dois lados. O lado dos advogados, que podem entender que não existe incidência do ISS sobre honorário de sucumbência, e um outro lado, que é o lado da prefeitura, que vai entender que isso é uma prestação de serviço, segundo a própria solução de consulta que eu apresentei aqui para vocês. Isso aí é uma prestação de serviço e nós queremos o ISS. Por outro lado, tem os argumentos jurídicos de que isso não é obrigação de fazer, e por não ser uma obrigação de fazer, entre outros argumentos jurídicos, não há incidência do ISS. Mas aí fica o contador no meio do tiroteio, né? Porque o tiroteio está entre o contribuinte e a prefeitura. E aí o contador entra no meio e ele precisa resolver esse problema, né? O contador precisa lá dar entrada, registrar isso na contabilidade, registrar na parte fiscal. Os analistas do escritório de contabilidade precisam registrar isso corretamente. Entendeu? Qual que é o tratamento que vai ser dado a isso, afinal de contas, certo? E aí, não é por aí, não parou por aí. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que acontece na prática. Na prática, você vai ter alguns pontos que você vai ter dificuldade. Por exemplo, lá no Simples Nacional, como é que fica, Gabriel? Se eu tenho uma situação de no horário de sucumbência em que eu não emito nota fiscal, mas digamos que o advogado ele queira aplicar a interpretação do parecer. Aí existe um problema complicado de ser resolvido. Por quê? Porque no Simples Nacional, quando você for preencher lá o PGDA, certo? Você vai colocar a receita do período, ele vai ter lá o COFINS, a CSLL, o IRPJ, o ISS, o PIS. Então, veja, a CPP não vai ter ali, porque o escritório de advocacia paga uma CPP separada, né? Então, mas vai ter todos esses tributos. E você sabe que o Simples Nacional ele incide sobre a receita, propriamente dita, a receita bruta. E por incidir sobre a receita bruta, teria que fazer o que lá dentro do PGDAS para não pagar ISS? Existe um complicador, porque lá dentro do PGDAS não tem uma opção lá de honorário de sucumbência. Não tem essa opção. Até porque muitos municípios não concordam com essa interpretação. Entendeu? Ah, Gabriel, mas tem alguma outra atividade econômica em que não há incidência do ISS e a Receita Federal adaptou o PGDA para quando não tem incidência apenas do ISS? Sim, a Receita Federal, ela, quando se deparou, por exemplo, com uma atividade econômica de locação de bens, locação você sabe que não é prestação de serviço. E por não ser prestação de serviço, a própria Receita Federal criou uma opção dentro do PGDA de locação de bens. Por que ela fez isso? Porque quando você coloca lá, seleciona a opção de locação de bens, aparece todos os tributos lá do anexo 3, IR, CS, PIS, COFINS e o CPP, porque aqui o anexo 3 tem CPP. Só que aqui para advogados não tem essa opção dentro do PGDA. Não tem essa opção dentro do PGDA. Até porque a Lei Complementar 123, ela teria que regulamentar, do meu ponto de vista, ela teria que regulamentar essa previsão de não incidência do ISS. Mas, de certa forma, se o ISS ele não faz parte do campo de incidência, poderia haver uma discussão jurídica em relação a isso, mas eu não posso afirmar para você que simplesmente coloca ali imunidade e que vai dar tudo bem. Só o fato de colocar imunidade ali dentro do PGDAS que vai dar tudo ok. Muito provavelmente que você vai ter problema com os municípios, tá? Ah, Gabriel, vou separar a receita normal da receita de sucumbência e vou colocar ali imunidade sobre a receita de sucumbência na parte de ISS. Porque a opção que tem, você vai observar aí, ó, imunidade, exigibilidade suspensa, lançamento de ofício e redução. Vai ver que não tem opção de honorário de sucumbência ou não incidência do ISS, sabe? Nesse caso do anexo 4, não tem. Tá? Então, na prática, a gente encontra esses problemas. Ah,
O que o parecer da OAB fala? Olha, o parecer da OAB fala que se você não concordar, se o fisco municipal contestar, você questionar e te cobrar, você se defende depois. Mas aí o contador precisa resolver como é que vai fazer isso, certo? Então, do meu ponto de vista, conservadoramente, a minha sugestão é, olha, Simples Nacional, você faz o seguinte, você coloca ali tributo ISS e entra na justiça para poder recuperar a parte do ISS com base nos argumentos jurídicos que você está dizendo, um entendimento conservador. Tá? Bom, Gabriel, mas e se eu pegar e não colocar nada da receita de sucumbência? Se você não colocar nada, aí que você está só negando com força mesmo. Por quê? Porque se o fato de você não colocar a receita de sucumbência aqui dentro do PJDAS, você está dizendo que ela não tem incidência nem de imposto de renda, nem de CSLL, nem de PIS, nem de COFINS. E aí o município aliás, a Receita Federal vai acusar esse golpe. Vai acusar esse golpe. Por que vai acusar esse golpe? Porque, por exemplo, a sua movimentação financeira vai estar mais alta, recebeu na conta bancária da PJ lá e não tributou. E por que não tributou? Ah, mas no horário de sucumbência é não tributado. Por isso, não. Existe um parecer para dizer que o ISS não é prestação não incide porque não é prestação de serviço. Mas ainda assim é discutível, mas é só ISS também, entendeu? Então, esse é o ponto de atenção aqui. Gabriel, e lá no lucro presumido? Lá no lucro presumido é um pouco mais tranquilo de poder trabalhar, porque é o seguinte, lá no lucro presumido, se porventura ele já paga o ISS fixo para o município, aí que ele não precisa pagar ISS sobre o horário de sucumbência sobre o faturamento mesmo. Aí não tem por que pagar. Agora, se ele paga o ISS sobre o faturamento, ao invés de pagar o ISS fixo, lá no lucro presumido, que ele pode fazer isso, recolher o ISS fixo fora do Simples Nacional, aí, se ele recolher o ISS sobre o faturamento, aí, veja, poderia não tributar o ISS sobre o horário de sucumbência? Aí, veja, na apuração, ele vai excluir lá a base de cálculo no horário de sucumbência. Mas se ele fizer isso, o que vai acontecer? O município pode vir depois e cobrar e aplicar uma multa. Aí aplica a multa, o advogado vai lá e se defende com base nesse parecer aí, no entendimento da doutrina, etc., para não ter essa incidência. Gabriel, mas o problema maior do honorário de sucumbência não é nem a questão do tratamento tributário aí do honorário de sucumbência, e sim quando que eu vou tributar isso daí, se é pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, que ainda eu estou com essa dúvida que nem chegou na pessoa jurídica. Pode ser que aconteça, né? Se você tiver essa dúvida, vai colocar um ponto de interrogação. Mas, Gabriel, quando que eu vou tributar na pessoa física, quando que eu vou tributar na pessoa jurídica? E aí, eu trago para vocês aqui outras decisões também para a gente poder ilustrar. O honorário de sucumbência, ele é uma receita e é inegável que ele é uma receita. Eu acredito que contestar que a honorário de sucumbência não é uma receita, eu acredito que seja, para uma sociedade de advogados, pode ser que seja bem pior, porque você vai ter que tributar isso lá na pessoa física, 27,5%. Então, dependendo da situação, é melhor você oferecer a tributação na pessoa jurídica e distribuir o lucro isento. Tá? Com certeza, não tenho dúvida disso. Agora, vamos compartilhar aqui com vocês um acórdão do CARF que fala de honorário de sucumbência quando você tem justamente essa dúvida entre pessoa física e jurídica. Porque às vezes o advogado atuou no processo, mas ele tem uma sociedade unipessoal. Ou às vezes ele faz parte de uma sociedade. Só que lá no processo não consta a sociedade como procurador daquela causa. Então veja, olha só o que diz essa decisão do CARF, e essa decisão, ela, de certa forma, é bem recente, porque foi de uma sessão do CARF de 11 de maio de 2023. Então, nós não temos, assim, muitas decisões, assim, uma avalanche de decisões a respeito do assunto, mas as que chegam lá no CARF, que ocorrem depois de uma autuação do contribuinte no âmbito da Receita Federal e depois chega lá no CARF para decisão. Olha só, honorários advocatícios e ou de sucumbência. Para que a tributação de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais recaia na pessoa jurídica da sociedade de advogados,
devem ser observados os requisitos constantes do parágrafo 3º do artigo 15 do Estatuto da OAB, da Lei 8.906 de 94, bem como existir contrato firmado entre o autor da ação e a sociedade de advogados, ou ainda constar dos autos do processo judicial o subestabelecimento da causa para a pessoa jurídica, sociedade de advogados, pelo advogado da causa. Então, ou seja, ou tem o contrato feito pela sociedade, ou tem o subestabelecimento da causa para a pessoa jurídica, para que os honorários advocatícios de sucumbência, sejam eles ou não de sucumbência, sejam tributados na pessoa jurídica. Gabriel, mas e se eu atuei na causa e não foi o honorário e não foi feito o subestabelecimento para a pessoa jurídica? Então, lamento informar, mas você vai ter que tributar na pessoa física. Aí qual que foi o valor do honorário de sucumbência? Foi de R$50 mil. R$50 mil vai cair na tabela de imposto de renda, põe aí 27,5%, e é isso que você vai pagar na pessoa física. Aí na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica depende do regime que você está optando. Simples nacional ou lucro presumido, certo? Então veja, aqui, no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, eu preciso observar se teve o documento que comprova que ele é da pessoa jurídica ou não. Se não, vai ser de quem? Vai ser da pessoa física, ok? Ainda tratando outra decisão do CARF, uma decisão também de 2023, essa aqui de agosto de 2023, a outra era de maio de 2023, também num caso muito similar, honorários de sociedade de advogados, em que houve omissão de rendimentos. E aí, olha só o que diz a ementa ali. Para que a sujeição passiva seja atribuída à sociedade de advogados, deve-se comprovar existência de contrato firmado entre a sociedade e procuração nos autos de ação judicial consignando a sociedade a qual pertence o advogado, nos termos do Estatuto da OAB. Não havendo tais provas, não há comprovação suficiente para afastar a omissão de rendimentos, isso na pessoa física, porque o advogado, nesse caso aqui, ele recebeu o honorário na pessoa física, porém, ele queria tributar lá na pessoa jurídica. Ele falou, não, isso aqui é da pessoa jurídica, não vou pagar 27,5%, você tá maluco? Pagar 27,5% é muito caro pagar 27,5%. Ele tentou se defender ali no processo, mas não havendo prova de que tinha contrato com a sociedade ou essa questão da procuração sobre estabelecimento, o que vai acontecer? Esse honorário vai ser tributado na pessoa física e vai ser tratado como omissão de rendimentos na pessoa física. Você vai ver que aqui em cima está IRPF. Então, muito cuidado com esses honorários, especialmente quando você tem uma pessoa jurídica aí já. O advogado tem a pessoa jurídica e vale a pena você levar em consideração a documentação para levar essa pessoa jurídica. Olha, dependendo do caso, vai valer a pena a pessoa jurídica. Raras exceções que vai valer a pena a pessoa física, tá? Raras exceções. Beleza, pessoal? Então, esse acordo aqui é um acordo muito importante para dizer para vocês que a receita de honorário de sucumbência, ela é sim tributada por todos os tributos federais ali que incidem sobre a receita, no caso PIS, COFINS, e no caso o IRPJ, CSLL, que incide sobre o lucro, ele presumido ali, né, ou lucro real, e tem também, no caso do Simples Nacional, todos esses tributos incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica, ok? Então, não existe, no âmbito da Receita Federal, sabe, uma decisão da Receita falando que o honorário de sucumbência está isento de tributação, tá entendendo? Por enquanto, não existe. O que existe é essa discussão sobre o ISS, e que também não é pacífica. Então, veja, esse ponto aqui talvez seja um dos mais importantes. Gabriel, mas essa discussão do ISS aí, a gente não tem nenhuma novidade na lei, algo assim, que fale que não precisa tributar o ISS para honorário de sucumbência. Na verdade, gente, se você buscar no Google e coloca assim, ó, ISS honorários de sucumbência, digita no Google isso, o que vai acontecer? Dentre as pesquisas do Google vai cair uma pesquisa de um projeto de lei que fala de não incidência do ISS.
olha aí essa notícia do Senado. Projeto veda cobrança. Projeto, o que é projeto? Esse projeto é apenas uma discussão, ainda não está aprovado, né? Projeto veda cobrança do ISS sobre horário de sucumbência. E tem a notícia aqui, ó, de 2024, a notícia. Tá vendo? Tem uma discussão lá dentro tem um projeto de lei lá que fala de não incidência do ISS sobre horário de sucumbência. Você vai buscar aí na internet, você vai achar. Porém, como todo profissional que atua com contabilidade sabe, com advocacia sabe, uma coisa é projeto, a outra coisa é uma lei concreta. Por enquanto não existe nada concreto, né? A não ser que tenham publicado uma lei agora nesse exato momento, mas isso aí é uma... com certeza ia ser um furdunço aqui por parte dos grupos que a gente está aqui de contabilidade, advogado, contadores, enfim. A gente ia ficar sabendo, tomar conhecimento disso, mas por enquanto não tem nada, tá? E aí, o que você tem que decidir? Resumo. Se você é contador e precisa fazer escrituração do honorário de sucumbência, chama o seu cliente advogado para explicar tudo isso para ele. E aí, à medida que você explicar tudo isso para ele, você vai falar, olha, precisamos tributar o honorário de sucumbência. Aí ele vai falar assim, não quero tributar na sucumbência. Olha, mas você corre de tá no lucro presumido? Tá bom, então, eventualmente, qualquer questionamento das autoridades municipais, você tem que fazer uma defesa judicial aí, você se defende judicialmente. Foi isso que, inclusive, que o parecer da OAB diz. Agora, no caso do Simples Nacional, é um pouco mais complicado, porque você teria que, vou usar a expressão aqui da palavra, manipular o PGDAS, certo? Manipular o PGDAS é um jeitinho que não existe no manual, sabe? Para tirar o ISS da cobrança, para tirar o ISS do PGDAS. E aí não existe lá dentro essa informação. Ah, mas eu vou colocar imunidade. Mas não é uma imunidade propriamente dita. Então, veja, aí já não recomendo seguir essa linha de colocar lá a imunidade. Eu recomendo você pagar o ISS, pagar o Simples Nacional com tudo, informa a Receita com tudo e decide entrar com uma ação para recuperar esses valores lá, pagos indevidamente. Agora, uma coisa em relação à nota fiscal. Conclusão aqui também. Ah, Gabriel, mas alguns municípios não obrigam a emissão de nota fiscal, ou até mesmo no próprio parecer diz que não é obrigado a emitir nota fiscal, então eu não vou emitir nota fiscal porque não é obrigação de fazer, e por não ser obrigação de fazer, não está obrigado a emitir nota fiscal, e é esse entendimento que eu vou adotar do parecer do OAB do Paraná. Digamos que você vai seguir essa linha de raciocínio, essa linha de argumento jurídico, para não emitir nota fiscal. Olha, confesso para você, para o contador vai ser um pouco mais complicado. Por quê? Porque o contador ele vai ter que tributar a receita dentro do PGDA para todos os tributos. No lucro presumido, ele vai ter que tributar essa receita no IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Se você não tributar essa receita no IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, você vai estar omitindo receita, as penalidades são maiores. Então, tem responsabilidade. Para o contador, vou dizer aqui para você, para o contador é muito melhor que tenha uma nota fiscal. Porque se você tiver uma nota fiscal, fica mais fácil você pegar e fazer a apuração dos impostos, com base na competência, com base na escrituração fiscal. Então, facilita muito a vida do contador ter o documento fiscal. Mas o fato de facilitar a vida do contador ter o documento fiscal, aplicar os entendimentos das prefeituras e emitir esse documento fiscal, vai gerar cobrança do ISS. Vai gerar cobrança do ISS naturalmente. Então, esse é o ponto que a gente tem que resolver. E assim, Gabriel, mas eu preciso de uma orientação mais precisa, mais objetiva, porque eu preciso resolver o que eu vou fazer aqui no meu escritório de contabilidade. Eu não posso pegar e falar para você, se eu falar para você faz isso ou faz aquilo, não faz sentido nenhum pegar e dar uma resposta para você objetiva. É assim que faz e a conta acabou. Não faz sentido eu fazer isso. O que faz sentido é explicar tudo isso para vocês e mostrar os caminhos que a gente pode seguir. Certo? É que nem locação de bens. Locação de bens não é obrigada a emitir nota fiscal porque não é serviço. Locação de bens não é obrigada a emitir nota fiscal porque não é serviço. Mas a locação de bens eu não preciso tributar os outros tributos lá? O IRPJ, CSLL, PIS e COFINS? Não preciso? Pois é, a mesma coisa aqui, a mesma coisa. Aí vai depender de qual caminho você quer seguir, certo? E conversar com o advogado também. Ah, mas o advogado, ele é um advogado trabalhista, Gabriel, nem é tributarista, e ele não quer confusão com a prefeitura
porque ele não faz questão de ter essa discussão com a prefeitura do honorário de sucumbência ou qualquer outro honorário, que ele não é tributarista. Então, ele não quer comprar essa briga com a prefeitura. Então, se ele não quer comprar essa briga com a prefeitura, porque também ele vai ter que contratar um tributarista para defender ele, certo? Aí, eu recomendo que você faça o seguinte: emita a nota fiscal, né, já que você vai pagar mesmo ISS, emite a nota fiscal, conforme as orientações do município, faça a escrituração fiscal de tudo, concilie a contabilidade com a sua movimentação financeira e distribua o lucro isento, sem incidência do imposto de renda. Melhor coisa, certo? Tem uma contabilidade regular e distribua o lucro isento, certo? Melhor do que você ter uma contabilidade que ainda mais cedo ou mais tarde pode ser considerada irregular, porque você não contabilizou determinadas informações que deveriam ser contabilizadas, como essa, certo? E para o contador, entrou no banco, meu querido, tem que dar registro para isso. Como é que eu vou registrar uma receita lá de 50, 100 mil, 200 mil do honorário de sucumbência, passou pelo banco dele, não vai passar para cliente dele, porque ele não tem documento que vai querer passar para ninguém, vai ficar para ele mesmo. Como é que fica isso? Então, o contador precisa registrar isso aí na contabilidade, certo? E é essa orientação que eu digo. Se você não estiver querendo comprar problema com o município, você já emite nota fiscal para quem contratou o serviço, coloca na descrição da nota a ação judicial que gerou o honorário de sucumbência e coloca que se trata do honorário de sucumbência conforme orientações fiscais que foi indicado o próprio cliente, mesmo não sendo o pagador pelo serviço. Bom, é isso, certo? Ah, mas e se o cliente puxar essa nota fiscal lá na contabilidade dele? Ele vai reclamar. Aí tem muita gente que acontece isso. Puxou a nota fiscal lá na prefeitura e o cliente pediu para justificar. Olha, justifique, né? Apresente os esclarecimentos. Olha, essa nota fiscal você não deve registrar na sua contabilidade, porque é uma orientação fiscal de emitir a nota fiscal contra você nesses casos de honorário de sucumbência, certo? Ponto. Você não deve registrar na contabilidade. Ah, esquisito falar isso. Mas tem como você justificar. Tem uma justificativa, beleza? Então é isso. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês também, o Érico mandou uma pergunta aqui. Gabriel, existe honorário de sucumbência em processo contra o INSS, por exemplo? Olha, depende do processo aí, pode existir sim. E aí, cabe aí a análise por parte dos advogados, né? Também não dá para pegar e relatar aqui, foge um pouco da minha área, que é tributária, pegar e relatar se tem honorário de sucumbência nesse processo, naquele outro processo, ou daquele outro. Depende do caso aí, você vai ter que observar lá quando que tem honorário de sucumbência, quando não tem. Tem algumas exceções que não vai ter, certo? Tem algumas exceções que não vai ter. E hoje o objetivo não é falar de quando que tem e quando que não tem. O objetivo é falar como é que deve ser tributada essa receita de honorário de sucumbência. Beleza? Pessoal, gostaria de fazer um convite para você aqui. Você que não conhece o nosso curso de contabilidade e tributação para advogados, a oportunidade é única e exclusiva de você conhecer esse conteúdo maravilhoso para você aprender mais sobre a contabilidade e tributação para advogados, que serve para você como contador, você como advogado, estudar mais sobre como reduzir a carga tributária dessas receitas, como atender também, você é contador, como atender esses clientes advogados, fazer contabilidade para o escritório de advocacia, quais as particularidades, como o contrato social deve ser, quais as diferenças de um contrato social de um advogado para um contrato social de uma empresa que vai para a junta comercial, quais os tratamentos para isso daí, os modelos de contratos também, tem tudo isso dentro do nosso treinamento, que está super acessível aí. Eu convido você a acessar contabilistaplay.com.br e eu garanto para você que no dia 20 nós teremos uma mentoria coletiva, 20 de 6 de 2024, nós teremos uma mentoria coletiva para falar sobre a contabilidade e tributação para advogados. Então, se você já é nosso aluno, dentro desse período de um ano de acesso aí, você vai poder ter acesso liberado à mentoria coletiva que será realizada no dia 20 de junho de 2024. Tá legal? Ah, Gabriel, tem algum custo adicional à mentoria coletiva? Não. Se você fizer parte do treinamento, você vai ter acesso à mentoria coletiva. É assim que funciona. Aí eu vou poder tirar minhas dúvidas lá? Sim, você vai poder apresentar até aqueles casos mais cabulosos que você tem, você pode apresentar para a gente poder direcionar você da melhor maneira possível, dentro da lei. Um abraço e até a próxima aula. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!